No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mentoria em concursos públicos. Nós vamos fazer uma reflexão se vale a pena ou não fazer uma mentoria para concursos públicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo aqui sobre mentoria para concursos públicos. Esse é um assunto extremamente polêmico. Muita gente acha que é só enganação, que são pessoas querendo tirar dinheiro dos concurseiros, mas outras pessoas não, acham que é uma coisa séria e que ajuda muito na preparação para concursos. Então eu vou dar a minha opinião sobre isso e eu já quero falar duas informações. A primeira é que não pretendo dar nenhum tipo de mentoria, tá? Isso não é uma publi, uma autopromoção de forma alguma. Eu acho que uma pessoa que vai dar uma mentoria para concursos, ela tem que ser uma pessoa extremamente preparada, com uma bagagem muito boa, e eu não considero que ainda tenho essa bagagem. Quem sabe um dia, mas hoje fora de cogitação. E a segunda informação é que sim, eu faço mentoria. Faz pouco tempo, acredito que uns 5, 6 meses que eu estou fazendo mentoria, tá? E eu vou falar para vocês mais adiante como que está sendo esse processo, o que eu acho, qual que é a minha avaliação, né? Eu faço mentoria com a Vanessa do Instagram lá do @aprovadoarquiconcursos. Eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês, se vocês quiserem seguir depois, e vou falar um pouco sobre ela também mais para frente. Eu quero começar falando para vocês que eu sempre fui uma pessoa que tinha muito preconceito com mentoria, porque eu achava, pelo menos lá no meu começo de estudo para concursos, ainda na época de tribunais, eu achava que se a pessoa precisava pagar para uma outra pessoa ajudá-la, auxiliá-la, é porque ela estava muito longe, né, da aprovação em concurso público, porque se ela não conseguia nem estudar sozinha, que dirá passar numa prova com uma concorrência totalmente grande, principalmente no caso dos concursos de tribunais que eu fazia na época, né? E daí por que eu mudei a minha opinião? Porque sim, eu mudei a minha opinião com o passar do tempo. Porque depois de um certo tempo estudando para concurso, você vai percebendo que você faz muita coisa errada na preparação para concurso. Você começa a ir mal nas provas, você começa a analisar o seu desempenho anterior numa prova e você começa a ver que você sim precisa de ajuda, porque nós não aprendemos a estudar da maneira correta lá no ensino médio ou lá no ensino fundamental. Nós não sabemos o que é realmente estudar até começar a estudar para concursos, né? E daí, quando a gente se depara com uma situação que a gente precisa estudar, a gente acaba não sabendo o que fazer, acaba reproduzindo tudo que a gente já fez a vida toda, que era basicamente pegar o livro, pegar as suas anotações e começar a ler e tentar decorar. E é óbvio que o resultado disso é lamentável, é muito tempo perdido. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber que, olha, eu tentei um método, videoaula não deu certo, PDF não deu certo, os meus resultados não apareciam, né? E daí quando eu resolvi realmente migrar para concursos de arquitetura, surgiu o Instagram da Vanessa lá no meu arroba, eu falei assim, olha, por que não, né? Por que não conseguir pelo menos uma segunda opinião? Então eu marquei uma mentoria com ela e daí fui ver o que acontecia, como que era, porque até então eu não tinha nem ideia de como funcionava uma mentoria. Eu não sabia se a pessoa, o que ela passava de informação para você, o que ela não passava, né? Porque tem muita gente que acha que mentoria para concurso é assim, a pessoa vai estudar por você. E não, ela não vai estudar para você. Eu comparo muitas mentorias para concursos com academia, né? Porque assim, na academia, quando você contrata um personal trainer, o que ele faz por você? Ele passa a sua rotina de exercícios, ele faz o seu acompanhamento, mas ele não faz o exercício por você, não teria lógica, né? Ele apenas te dá o impulso necessário, as ferramentas necessárias para você conseguir se desenvolver. Agora é o seguinte, uma pessoa que não faz academia com personal, ela consegue ter os mesmos resultados de quem faz? Sim, ela consegue. Talvez ela sofra um pouco mais porque ela vai ter que ter uma motivação um pouco maior do que quando você tem uma pessoa lá te motivando, te incentivando a fazer alguma coisa. Concurso público é a mesma coisa. Assim, quem não faz mentoria, estuda por conta própria, passa em concurso também, obviamente que passa. Isso também não quer dizer que quem só faz mentoria que também vá passar, é certeza que vai ser aprovado. Não é assim que funciona.
E aí qual que é a grande vantagem? Quando você tem uma mentora ou um mentor, ele vai te dizer o seguinte, olha, aqui no seu edital está escrito acessibilidade. Se você não tem mentoria, você ou vai estudar só a NBR 9050, ou muitas vezes se você estiver no nível muito básico, né, da sua preparação, estiver no nível muito inicial, você não vai saber nem por onde estudar a tal de acessibilidade, né? Isso que eu tô pegando um tema muito fácil, que é acessibilidade. Se você pega uns outros temas, como por exemplo, desenho urbano, como que você estudaria por desenho urbano? Então, o mentor ele vai falar isso para você, olha, desenho urbano você vai estudar por tal e tal autor, tal e tal livro ou uma apostila, ele vai te indicar qual é o caminho, o que você precisa estudar para conseguir se preparar da maneira correta. E isso é muito importante, principalmente para quem não tem experiência em concursos públicos. E o que eu posso falar para vocês? Eu sempre digo aqui que eu comecei meus estudos de uma forma muito errada, né, estudo para concurso. Estudei de forma errada durante muito tempo, mais de anos. E com certeza, eu posso te afirmar com certeza, se eu tivesse feito mentoria lá atrás, eu com certeza teria tido resultados muito melhores e mais rápido. Porque uma pessoa, um mentor, o que ele vai fazer na sua vida? Ele vai te guiar. Ele vai falar assim, olha, não cometa esse erro, aqui você está errando, você está deixando de resolver essas questões, esse assunto não é muito importante, você não precisa ficar muito tempo nele. Isso daqui é essencial, despenca em prova. Isso não é estudar por você, isso é agilizar o seu processo de aprovação. E um erro que eu vejo muita gente fazendo, não só ao contratar uma mentoria, como também ao comprar um cursinho, algum material para estudo. É o seguinte, você precisa entender que nem sempre aquele profissional que ele tem um gabarito muito grande vai ser o ideal para você. Como assim? Deixa eu te explicar isso melhor. Você pode, por exemplo, contratar um juiz, sei lá, um auditor fiscal da Receita Federal para ser o seu mentor. Ele pode te oferecer essa mentoria. Vai dar certo? Muito provavelmente não. Sabe por quê? Porque o seu nível de preparação está muito abaixo do nível que ele está acostumado. E outra, ele não entende nada daquele assunto que você está estudando. O cara é auditor fiscal, ele nunca estudou uma NBR 9050 na vida, ele não sabe, ele não tem a menor ideia do que você precisa saber, qual a sua preparação para concursos de arquitetura. Por isso, muitas vezes, uma pessoa que é um ex-concurseiro ou que ainda está estudando para concursos, mas que já tem uma bagagem maior, já tem aprovações em concursos de arquitetura, às vezes até concursos de prefeitura, é uma pessoa muito mais bem preparada e gabaritada para ser o seu mentor do que aquele cara que ou é juiz ou é auditor fiscal da Receita, porque é um nível muito diferente. Isso se aplica também para os materiais, quando você for comprar material. Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Em 2018, quando eu resolvi realmente focar só em concurso de arquitetura, o primeiro concurso que eu fui fazer foi a prova do TRT-15 para analista judiciário lá da região de Campinas, tá? É a especialidade arquitetura. E daí eu vi um cursinho de uma empresa grande aí, né, um PDF de uma empresa grande, que eu estava oferecendo um material para estudos de arquitetura e eu comprei. O que acontece? O material era produzido por uma arquiteta que estava assim, num nível muito acima, eu nem lembro qual era o cargo dela, mas era um cargo muito importante, era um concurso federal. E assim, o nível de preparação, a linguagem que ela usava nos PDFs era uma linguagem muito, mas muito acima do que eu estava preparado naquela época, entendeu? Então o material para mim não teve muita serventia, porque eram dois problemas, porque eu tinha que entender o conteúdo, que já não era fácil, e entender a linguagem da pessoa que estava escrevendo. Isso é muito complicado, porque você acaba falando duas coisas. Ou que o material não é bom, ou que você é burro, e nenhuma das coisas é verdade, tá? O seu nível de preparação só não está no mesmo nível daquele material, você precisa ter uma base antes. É quase como se você tentasse aprender logaritmo, função exponencial, sem antes saber a tabuada ou regra de 3. Entendeu? Não faz sentido, você precisa ter um material adequado ao seu nível de preparação. E para mentoria é a mesma coisa, você precisa contratar o trabalho de alguém que esteja no mesmo nível que você, que tenha a mesma base de conhecimentos, que entenda daquilo que você está estudando. Se você está fazendo um concurso de arquitetura, você precisa contratar alguém que esteja na área, que estude para concurso de arquitetura ou que já tenha sido aprovado em concurso de arquitetura. Eu costumo dizer que existem dois grupos de concurseiros. O primeiro grupo é aquele que não está nem aí, que é assim, vou estudar só lendo a legislação mesmo e assim eu vou conseguir minha aprovação. Esse grupo, normalmente,
geralmente é o primeiro que acaba desistindo, porque no primeiro insucesso, na primeira prova que ele vai mal, ele desiste, fala, isso daqui não é pra mim, é tudo roubalheira. E o segundo grupo é o grupo daquelas pessoas que, exatamente o oposto do primeiro grupo, né? Elas acreditam que estudar precisa ser difícil. Você precisa estudar umas 8, 10 horas por dia, não pode ver amigo, não pode sair, porque só assim você vai conseguir a aprovação. Esse segundo grupo, eles costumam ter um desempenho um pouco melhor do que o primeiro, porque afinal de contas eles se dedicam muito. Porém, é um preço muito alto a se pagar, que é a sanidade mental. A gente cada vez mais precisa falar sobre esse tema, sobre saúde mental. Recentemente aqui em Sorocaba, no final de semana passado, inclusive, teve uma menina que foi fazer uma prova da OAB e acabou se jogando da janela, sabe? Isso é o reflexo muito do que os concurseiros passam, quem precisa fazer uma prova importante, vestibular, isso é mais comum do que infelizmente a gente pensa, entendeu? E a gente precisa falar sobre isso porque não é normal, não pode ser normal. O estudo para concursos, ele é sim difícil, ele é sim demorado, você precisa saber que é um projeto de longo prazo, não de curto prazo, mas ele não pode destruir a sua sanidade mental, porque daí não é saudável, sabe? Não faz sentido. Eu vou dar um exemplo que vocês que são arquitetos vão conseguir entender muito bem. Sabe quando você resolve fazer uma reforma na sua casa? O principal objetivo dessa reforma é deixar a casa bonita, deixar a casa agradável para você e para as pessoas que moram nela, né? Só que daí, durante a etapa de desenvolvimento dessa reforma começam a aparecer vários problemas, né? É encanamento que não estava previsto, é mão de obra que não comparece, que deixa você na mão, ou que faz o trabalho errado, e você começa a se estressar tanto que no meio do processo você fala assim, será que valeu a pena eu ter passar por todo esse transtorno? E você acaba não curtindo o resultado final do projeto, né, da reforma. E para concurso é a mesma coisa, ou para qualquer área da sua vida, você não pode deixar a sua saúde mental ser prejudicada nesse caminho. Você precisa manter uma rotina de estudos, mas de uma forma saudável. E a mentoria, nesses casos, te ajuda muito, porque uma mentora ele vai olhar para você e vai dizer, olha, você vai estudar 3 horas líquidas por dia ou 4 horas líquidas, é o tempo que você tenha disponível, mas de uma forma organizada, você vai ter revisões, você vai ter período de descanso. É muito importante descansar. Às vezes a gente pensa que é só estudar, estudar. Não, você precisa também descansar. Então agora eu quero falar um pouquinho da Vanessa. Eu sei que ela não é a única pessoa que faz mentoria para concursos de arquitetura. Existem várias outras. Eu sei que a Raquel do Dicas de Arq também faz, tá? Eu vou falar da Vanessa aqui porque é com ela que eu estou fazendo uma mentoria há algum tempo e já estou vendo muita diferença nos meus resultados para concurso, até na minha forma de estudar no dia a dia mesmo. Olha, como vocês podem ver, a Vanessa ela não só te dá as dicas, como eu falei antes, do que você precisa estudar, qual conteúdo você acha em qual lugar, tá? Do seu edital de conhecimentos específicos, e só isso já ajuda demais você saber aonde procurar o seu material de estudo, né? Você saber do que aquele edital tá falando. Muitas vezes a gente não sabe, a gente olha para o assunto e fala assim, meu Deus, o que é isso, né? E ela me ajuda muito nesse processo. Mas além disso, ela prepara o plano de estudos, como vocês estão vendo aqui, né? Esse plano de estudos ajuda você a se organizar dia a dia. Então você sabe que na segunda-feira você vai estudar língua portuguesa 1 hora, vai mesclar, no meu caso, estava mesclando informática com raciocínio lógico. Então um dia eu estudava informática e no outro dia eu estudava raciocínio lógico. Isso fica muito mais prático. Você consegue fazer isso sozinho? Consegue, é claro que consegue, mas ajuda muito se você tiver uma pessoa para fazer isso por você. Quanto mais você conseguir focar apenas nos seus estudos, em sentar e estudar sem ter que ficar se preparando, se dedicando a planejar estudos, é muito melhor para você. O seu processo de estudos rende muito mais. É claro que eu sei que nem todo mundo tem condições de pagar uma mentoria, mas o que eu estou dizendo aqui é, vale a pena fazer uma mentoria? Vale muito a pena, desde que você procure um profissional capacitado e, mais do que isso, capacitado para o seu nível de preparação. Não adianta, mais uma vez eu vou frisar porque isso é muito importante, não adianta você pegar um delegado para ser o seu mentor se ele nunca estudou para uma prova de concurso de arquitetura na vida. Não vai adiantar, ele vai estar no nível muito acima, a abordagem dele vai ser muito acima da sua e você só vai jogar dinheiro fora e vai se frustrar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.